Hoje vamos falar sobre a parte de proteção passiva contra incêndio, contra fogo, né? Voltado mais para a estrutura metálica. Muitos prédios no Rio de Janeiro, né, talvez e muito no Brasil, desconheço, né, o dono de empresas, né, área até de engenharia mesmo, desconheço a parte de proteção passiva, né, contra fogo, que nada mais é de se criar uma proteção para que recursos de aço, né, seja coluna, né, estrutura de aço, vigas, treliças, tudo que for metálico, eles sofram com o momento do incêndio, né? Eles percam suas características de suporte, de sustentação, e como o aço, a princípio, é um material reciclável, né? E com a temperatura você pode vir a fundi-lo, em momento de incêndio, você passando de 600 graus e vai subindo, ele pode perder as características e ele ficar realmente mole e trazer a estrutura para a ruína. Então, muitos prédios hoje você possui realmente a estrutura certinha, às vezes tem proteção por chuveiros, né, automáticos e sprinklers, né, jogando inclusive água nas almas dos perfis das colunas, de maneira que ele possa refrigerar essa coluna no momento de incêndio. Depende, é claro, do projeto. Então, muitas seguradoras, à medida que você tem uma quantidade X de proteção, ela vai diminuindo o custo, né? Melhora esse preço segurado, né? Em função, claro, das proteções. Então, a proteção passiva é uma coisa muito utilizada fora do país e aqui, em alguns estados, tem empresas que têm conhecimento, usufruem dessa proteção, que é um plus, né? Uma coisa a mais, e pode garantir realmente o retorno às atividades de uma forma mais rápida. Então, aqui eu quero falar sobre a parte de pintura intumescente, né? A parte de argamassa projetada, e também vou falar um pouco de outros tipos de proteção, né? Que você possa fazer na parte de estrutura metálica. Então, de fato, a pintura intumescente, né? Como o nome próprio já diz, a gente tem que ter. Antes você tinha o quê? Você tinha pintura normal, né, de uma estrutura de aço, que era, você preparava essa estrutura, o substrato dela, né, ou seja, com materiais abrasivos, seja jateamento, até escova rotativa, etc. Você preparava ela para uma superfície de 2,5, né, SA 2,5, e a partir dali você aplicava um prime, né, uma pintura prime, né, como se fosse o fundo, né, muitas pessoas chamam de fundo, e depois você aplicava a pintura de acabamento, né? Que seria a finalização da estrutura e pronto. Na proteção passiva, você vai fazer realmente a mesma coisa, preparar o substrato e depois aplicar a proteção, né? Ou seja, o, o prime, né? Da mesma forma, aí você entra com a pintura intumescente, né? Geralmente essas tintas da proteção intumescente são à base de água. Então ela fica uma pintura como se tivesse uma pintura, sei lá, PVA, né? E em cima de uma pintura parece que o negócio não fica tão bonita, né? Mas só que já existem proteções hoje que te possibilita o uso de uma pintura de acabamento, então você consegue uma característica melhor, né? Para sua estrutura de aço. Então essa proteção passiva, ela, através de pintura intumescente, possui um custo, é claro, né? E é geralmente uma espessura, pode durar, você pode fazer uma espessura por uma proteção de 90 minutos, 60 minutos, 2 horas, né? E aí você vai implicar a quantidade de demão, né? O tipo de material, etc. Para a parte de argamassa projetada, aí já é
uma espécie de uma proteção que ela vai se assemelhar um pouco a um chapisco, mas o material é mais voltado para uma parte sílica, né? Alguma coisa que vai resistir a essa temperatura, de maneira que, tanto uma quanto a outra, é garantir que no momento do fogo, essa temperatura ela não vai chegar no substrato, né, do aço, e por conseguinte ela vai suportar, e aí resiste ao tempo suficiente para o combate ao incêndio, né, ou seja, acontecer, e prontamente você conseguir retornar às atividades da sua empresa com o mínimo de reparo possível, né? Ao contrário, você em algumas soluções você não ter condição de você voltar no mesmo dia ao serviço, né? Ou quem sabe até a cada 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, né? Então, quanto custa isso para a sua empresa ficar parado, né? Seja era um dia, 30 dias, né? Pode vir para muitas empresas a ruína total. Cai o prédio, cai o negócio, sem dizer os custos, né, de reconstrução. E o que tem dentro, é claro, né, armazenar. Então, muitos desses galpões antigos, né, precisam ser reavaliados, né, aproveitando o momento de um retrofit, né, de uma atualização da própria estrutura, né, você dar um acabamento melhor, né, para ele durar mais 10 anos, você fazer ele também uma proteção passiva de maneira que você tenha mais segurança. Ah, mas o meu prédio, ele usufrui hoje de sprinkler, então não vou fazer proteção passiva. Ok, proteção passiva é um plus, né, que te garante mais confiabilidade no momento do fogo, né. Mas eu tenho uma equipe de brigada, dificilmente o fogo ele se propaga com velocidade, extintor, hidrante, enfim. Fica aí uma parte adicional em que em muitos lugares o corpo de bombeiro exige, né? Ainda mais quando há pessoas, né? Por exemplo, você tem um prédio em estrutura metálica. Parte do galpão usufrui de sprinkler, porém uma parte desse galpão que é de estrutura metálica tem escritórios, né? Com pessoas, isso aí é fundamental, vai ter que ter proteção passiva, seja ela com pintura, seja com argamassa, seja com, mais tarde a gente vai falar, né? Pá de gesso acartonado, placa cimentícia, lã de rocha, seja o que for, ou até concreto. E isso aí vai influenciar, né, na liberação do Corpo de Bombeiro, de certificado de aprovação. Então aqui, eu vou compartilhar já já um vídeo não, uma apresentaçãozinha que eu tenho para ir baseando nas soluções, né? Coisa rápida. Então, para quem sabe, né, que na proteção, além da pintura intumescente, que você imagina, se pintura, você usou, sei lá, 2 milímetros, 3 milímetros de espessura baseada em algumas quantidades de demãos, vamos dizer 2, 3. Quando o momento, a temperatura, né, o fogo, ele alcança aquela região, essa espessura que tinha 1 milímetro, 3 milímetros, ela vai expandir 10, 20 vezes o seu tamanho. E ela vira uma espécie de uma espuma, né, uma esponja. E a partir dali ela favorece que aquele calor não chegue na alma, né, do perfil, o perfil resista àquele momento do incêndio, né, que para muitos casos, há casos que realmente o incêndio ele é estancado, resolvido rápido, e tem outros casos que ele se alastrou de tal forma que os sprinklers pura e simplesmente não vão apagar, ele vai refrigerar aquela construção de maneira que não passe nem para o prédio vizinho, ou uma estrutura vizinha, ou um tanque de combustível, seja o que for. Ele não passa para o lado e você mantém aquele fogo controlado até o momento dele realmente se extinguir por completo. Então, existem várias proteções, sim, mas essa proteção passiva é uma coisa fundamental hoje nas construções. Não deveria nem realmente a pessoa que hoje nunca usou, quando ela definir realmente, vou usar esse galpão para estocagem de produto, realmente, né, além dele ser bem combustível, né, você colocar toda uma estrutura em risco
né, por ausência de um conhecimento ou até de uma proteção. Então, já falei rapidamente na parte da pintura intumescente. A pintura intumescente, retornando, né, recordando, ela pode realmente receber uma pintura de acabamento. Então, você olhando, você não vai perceber que existe realmente uma camada, né, uma espessura de tinta que, no momento do incêndio, ela vai se expandir. Eu vou mostrar esse vídeo já já. E a argamassa projetada é uma espécie, você vai ter um acabamento parecido com um chapisco, né? E, teoricamente, a maioria dessas proteções são à base de água, então não foram feitas muito para ficar ao tempo. Então, é fundamental a análise certinha, né, da aplicabilidade, e os custos podem variar de uma solução para outra. Somado a isso, você tem, quando é um prédio, né, escritório, por exemplo, você tem hoje utilizando muito pele de vidro. Então fica uma fachada bonita em que ele faz todo aquele esqueleto em concreto ou até misturado com aço, mas em certos momentos a pessoa esquece que o fogo pode passar do andar de baixo para o de cima ou do de cima para o de baixo através dos shafts, através das passagens da própria fachada. E aí o incêndio que era para ficar estanque, né, controlado num só local, através das portas corta-fogo, dumper corta-fogo, e daí vai, né, duto, etc., você acaba tendo a propagação desse incêndio para outros prédios que não foram o original local e mais prejuízo, né? Então, além disso, você tem não só a pintura intumescente, mas a proteção passiva. Você tem com produtos já elaborados, né, com uma espécie de bicomponentes, mas são produtos resistentes à chama, a fogo, não propagam. E aí você consegue estancar no shaft, inclusive estancar é, através dos cabos elétricos, através das tubulações, né, essas passagens. Eu vou passar rapidinho também essa apresentação e a gente vai se orientando. Somado a isso, existem prédios que vão usufruir, é claro, da estrutura metálica, numa velocidade, dado o projeto, o planejamento, você consegue construir muito mais rápido. A estrutura metálica te favorece em vãos maiores, com pesos menores, né? E, por conseguinte, uma estrutura mais esbelta e fundações mais baratas, né? Com menos peso daquele conjunto todo de concreto para o esqueleto da construção. Em compensação, muitas estruturas elas recebem também, apesar de ter sido metálica, você recebe um envelopamento em concreto também, que você aumenta essa resistência depois e protege contra fogo. Então, existem, inclusive, casos que você vai usar no steel frame, gesso acartonado, envolvendo esses pilares, enchimento também com lã de rocha e depois o gesso acartonado, que também é calculado, a espessura, né? Se vai ser uma placa 2, 3, em função da quantidade de fogo. Se a placa cimentícia também hoje vem para poder somar com esse recurso, dando um acabamento até de concreto. E você pode isolar, inclusive, os shafts, né? Com esse sistema que muitas das vezes conhece como drywall, mas drywall é uma marca só de um gesso acartonado, mais uma das marcas, mas que foi uma das mais conhecidas no começo. E aí a pessoa acabou agregando, né? Mas aí seria uma construção com aço laminado a freio, né? Ou seja, uma bobina de aço fina, ele dobra com forma em perfis com seção U, o enrijecido, aí o sem montante. E aí a estrutura pode ser autoportante, né? Que são vários conjuntos de montantes, né? As passadas a 400 milímetros, 600 milímetros, seja o que for, com seus reforços. E depois um sanduíche nesses perfis com gesso acartonado, lã de rocha, ou placa USB, e depois, né, gesso acartonado, enfim. Tem uma série de coisas. Lã de vidro por dentro, lã de rocha por dentro, enfim.
Tem vários recursos para você proteger as estruturas, né? E não deixar de ganhar tempo na construção. Está evoluindo muito. Uns dizem a construção em concreto pura e simplesmente. Isso é as armaduras como estrutura artesanal. Você tem a estrutura seca, né? Que hoje minimiza a quantidade de concreto, menos água, né? E mais rapidez, né? Muitas das vezes muita rapidez. Fundamental em locais, às vezes, remotos, né? Você vai construir para o interior, e naquele lugar não tem uma usina de concreto, às vezes você coloca na balança a aquisição de cimento local, e às vezes você leva uma construção dessa, às vezes em vários contêineres de aço, no caso, e você pré-monta aquilo, monta tudo no local, não precisa comprar nada na redondeza, não precisa contar com a logística de, de betoneiras e daí vai. Então, voltando, né, para o assunto da proteção intumescente, eu vou compartilhar aqui agora a apresentação. Então, nós temos aí, né, vamos voltar lá. Aí eu coloquei como exemplo aí um incêndio, né, no prédio concreto, em que, pura e simplesmente, ele pode ter começado num andar e ele, com certeza, passou de um andar para o outro por vários problemas, né? Seja, talvez, pela época, né, alguns problemas com portas corta-fogo, os dutos, né? Não ter um seccionamento de pontos específicos, não ter pensado, né, alguma coisa com relação a duto, enfim, aí o fogo vai tendendo a buscar onde tiver combustível para ele, vai se alastrando com mais oxigênio e calor, e vai que vai. Então está sendo pensado, inclusive, o tipo de móveis, né, os móveis também que sejam resistentes a fogo, né, para poder realmente tudo ser pensado, né, de maneira a minimizar os riscos, né. As aplicações são diversas, né, seja vedação de fachada, selagem dos shafts, né, as passagens de instalações elétricas, hidráulicas, etc., inclusive de incêndio, proteção de estruturas, né, que aí foi onde que eu estou citando galpões, mezaninos, aproveitando as obras de vanguarda, né, em que a arquitetura abusa, né, dá bastante qualidade com estrutura metálica, mas não podemos esquecer da proteção, de maneira que realmente o prédio ele tenha mais essa segurança e, por conseguinte, o retorno rápido às atividades, caso isso aconteça. Dutos de ar, de gordura, né? Enfim, dampers corta-fogo, seccionamento, né? Uma ventilação, escadas a princípio, né? Seja interna ou externa, né? Escadas metálicas, redundantes, e as pinturas do carro, como eu disse. São usados tanto em prédios industriais quanto em prédios de negócios. As normas americanas, mas ela tem bastante coisa já no Brasil, já correndo atrás para poder alcançar isso. Muitas das obras, o Corpo de Bombeiro não vai liberar se não tiver proteção passiva, né? Então, aí, o que é, né? A vedação de fumaça, gases quentes entre pavimentos e, por conseguinte, né, a propagação da chama do fogo. Então, na pele de vidro, você tem realmente acabamentos que você pode fazer para seccionar esse fogo, essa chama, né, do prédio de baixo para o andar de baixo para o andar de cima e vice-versa, mas sempre mantendo o quê? O combate naquele prédio, naquele local, e com garantia, né, laudo, né, de uma pessoa, de uma empresa realmente certificada, tenha conhecimento do que faz. As peles de vidro, chafes, como disse, você tem uma visão de todos os detalhes que venham a minimizar a capacidade da passagem de fogo. Aí aqui você vê os shafts, né, seja de hidráulicos e elétricos, você começando a seccionar esse andar, e você pode fazer uma proteção também, usando uma construção seca, né, de LSF, Light Steel Frame, e você isolar esse shaft, mas dar acesso na hora que precisar. Você pode ampliar essa condição de segurança. Aqui tem
um prédio que foi à ruína, né, dado aumento da temperatura, e aí sabe-se lá quanto tempo que a pessoa volta, né, e podendo perder não só os produtos estão embaixo, perdendo a condição de voltar prontamente para o serviço. Aqui do lado direito, a gente tem uma coluna testada, né, estava sendo um teste, em que ela foi tratada com uma pintura intumescente, aplicou-se o fogo, o produto se expandiu e, por conseguinte, ele garante a proteção quase que zero de calor naquele produto, no caso, naquele pilar, né? Então, aqui você tem uma mescla, né, de estrutura em concreto e em aço, e aí você usufrui o bom de um e de outro, né, mas você pode dar um acabamento de maneira que a pessoa não percebe, inclusive, que ali tem a pintura intumescente. Então, é muito fundamental você receber os laudos dos testes, tudo direitinho, de maneira a garantir as espessuras conforme o projetista passou, se é para 90 minutos, se é para uma hora só, ou se são para 2 horas, tudo isso e garantindo a qualidade na aplicação, né, de maneira que a espessura de projeto tenha sido mantida, porque é isso que vai garantir a proteção e o tempo, né, para aquela estrutura. Onde tem vários acabamentos. Hoje você consegue realmente pintar a cor que você quiser e garantir a pintura intumescente, né, nesse conjunto. Aqui é um exemplo, né, você tinha o substrato do perfil, jateada, né, pode ser jateado, dando a superfície de acabamento SA2,5, ou com escova rotativa, seja o que for, você vai garantir aquela ausência de oxidação, óleo, etc. Você aplica o prime, né, de acordo com o projeto, né, do consultor, né, ou seja, especialista nisso. E aí o primer vai ter uma espessura específica para isso. A pintura vem, né, a tinta intumescente ou futuramente, eu falo depois, né, vou falar já já da parte da argamassa projetada, mas nesse caso a pintura intumescente nos possibilita a incluir o acabamento na pintura, né, que aí você pode usar também epóxi por cima, ou então PVA, né. Hoje você, graças a Deus, surgiram mais tecnologia nisso que está realmente fazendo difundir de uma vez, cada vez melhor, né, a parte de proteção passiva. Então, aí um exemplo de, de uma construção também steel frame, usufruindo do steel deck, né, que é uma espécie de uma telha que serve como forma, né, e colabora também na estrutura, na parte de tração, e evita-se até de uso de escora, né, garantindo até uma velocidade mais rápida na construção. Porém, não se pode esquecer da proteção passiva, que teria que ser, a princípio, criar um fogo com um limitador do incêndio, ou, no caso, essa argamassa projetada, que ela dá esse aspecto chapiscado, e você vai ter a mesma condição, né, uma garantia de proteção da viga, né, ou pilar. Há casos que a pessoa faz também no steel deck, mas geralmente no conjunto de uma proteção, o mais provável é que seja mesmo na estrutura secundária ou primária, e o steel deck não receba essa pintura. Vai depender muito. Você tem extintor, hidrante no prédio, aí basicamente muito difícil você dimensionar para o steel deck, dado que ele está em colaboração no conjunto com a laje de concreto, que também tem a armadura, né? Tudo tem os studd bolts, né? Os pinos. Mas, no geral, pouco se aplica no steel deck. A não ser que seja o caso de uma estrutura aparente, a pessoa não vai usar a argamassa projetada, vai usar a pintura de proteção passiva. Pode ser que a pessoa pinte também o steel deck, né? E depois dá o acabamento. Por exemplo, vai ficar tudo branco. Aí pinta e dá o acabamento branco em tudo, vai ficar aparente. Que é rapidinho uma sessão, né? Com argamassa.
Aqui mais uma seção com argamassa projetada. Aqui uma estrutura metálica que também pode estar estreliçado em argamassa projetada ou mais normal, porém às vezes difere um pouco do preço no processo, seria a pintura intumescente. Proteções de alvenaria, né, seja ela em bloco ou a própria embossada, né? Você faz uma proteção adicional, você vai garantir a proteção contra fogo, alcançando o objetivo, dado a mescla da construção em steel frame. Né? Você tinha o aço ali, né, como coluna, a lateral ali você tem vigas, tá vendo? E aí, no caso, você faz uma argamassa projetada no conjunto inteiro. Aqui mais um exemplo, né, do tratamento feito, né, e a pintura, tanto da parte já foi dado o primer, aqui já está com a pintura intumescente para depois de ser montado, né. Às vezes é mais fácil, você faz e leva ao local e só faz retoque depois. Que a peça pode machucar no trânsito, né, no transporte, no local. A parte também de elétrica e automação, você fazer proteção da parte de eletrocalha, eletroduto, etc., garantindo mais velocidade caso venha acontecer algum problema. Usar na área petroquímica, né, para a parte de hidrocarboneto. Aqui um exemplo rápido, fechando aqui a apresentação rápida. A parte feita com o gesso acartonado, você envolvendo toda a estrutura, né, de aço, de maneira a garantir também essa proteção. Então é por aí. Conta com a gente aí, para a gente poder dar o suporte que você precisar. Né? Isso é bom porque, como eu disse, além de te garantir, você não sabe quanto custa de dinheiro sua empresa parada um dia por causa do incêndio, 2, 3, um mês. Isso é bom. Coloca realmente na ponta do lápis essa atualização. Aproveita se a tua estrutura é antiga e você vai fazer realmente um retrofit, né? Vai dar um tratamento nela para durar mais. Você aproveita e enfia a proteção passiva que você vai ter uma redução, inclusive, no teu seguro, né? E mesmo que não existisse seguro, aconteceu um incêndio, você protegeu, né? Conseguiu combater com sprinkler, hidrante, extintor, pelo menos ali você ainda tem a garantia que a tua estrutura também está protegida, né? Então, é por aí. Fica aí um abraço, né? Obrigado aí. Assiste nossos outros vídeos, que a gente está com a intenção realmente de colaborar cada vez mais aí com vocês. Um grande abraço.